Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula sobre o modelo TPEC, que é uma estrutura teórica que tem ganhado destaque nas discussões sobre formação docente, integrando as tecnologias do ensino. Hoje, a gente vai compreender como esse modelo nos ajuda a pensar de forma mais articulada os saberes necessários à docência do século XXI. Sou a professora Thalita e a nossa disciplina é Metodologias Ativas alicerçadas nas tecnologias digitais da informação e comunicação. O modelo do TPEC, ele foi proposto por Mishra e Keller em 2006, a partir de uma ampliação do conceito de PCK desenvolvido por Schumann. É um modelo de formação de professores, de saberes docentes. Schumann já alertava que a importância do professor não era apenas em dominar o conteúdo, mas também nas formas de como a gente ensina. Mishra e Keller apenas ampliam bastante essa discussão ao considerar o impacto das tecnologias digitais na prática pedagógica. Então, a gente tem aí, anteriormente a gente viu a comparação do modelo de Schumann com dois círculos e o modelo do TPEC, que tem os 3 círculos envolvidos. O PCK, proposto por Schumann, que é o conhecimento pedagógico do conteúdo, o Schumann diz que ensinar exige não só saber o conteúdo, mas também compreender como torná-lo compreensível para os alunos. E aí a gente tem as 2 esferas que temos aí, né? Então tem o saber pedagógico e o saber do conteúdo. O saber pedagógico fala para a gente como aplicar os métodos de ensino e as estratégias didáticas eficientes para aquele conteúdo. Por exemplo, quando a gente vai ministrar uma aula de ciências, uma aula experimental, trabalhar com ensino por investigação, ou mesmo fazer uma proposta de uma atividade prática, ou mesmo uma aula expositiva. Quando a gente fala do conhecimento do conteúdo específico, isso quer dizer que o professor precisa saber profundamente os temas que ele vai ensinar. Por exemplo, saber explicar a diferença entre uma mistura homogênea e heterogênea, se for um conteúdo de química, por exemplo. E aí a gente tem a intersecção, que é importante, ou chave aí no proposta por Schumann, que é o conhecimento pedagógico do conteúdo, que fala pra gente como ensinar bem um determinado conteúdo específico. Então, um exemplo de aplicação disso na área da química também, vou trazer hoje só exemplos da química, ensinar misturas com uma atividade experimental, por exemplo, de sabão, de fabricação de sabão caseiro. Então, isso foi proposto por Schumann, uma formação, os saberes docentes, lá em 86. Já em 2006, quando a gente amplia, aumentando mais um círculo ali nos saberes, ele envolve para a gente ter as 3 dimensões: o saber do conhecimento, o que a gente já sabe, pedagógico, de conteúdo, e o tecnológico. E aí a gente tem as intersecções e o meio lá, que é o mais importante, que é a temática do nosso encontro, desse nosso bate-papo. Então, o conhecimento tecnológico, que é a esfera que surge, fala pra gente que é o saber docente de usar as ferramentas tecnológicas. Por exemplo, saber usar o Tinkercad, o Canva, o Kahoot, alguns simuladores, alguns jogos, e aí surgem as intersecções, Então a gente já tem o que a gente conheceu lá por Schumann, que é o saber pedagógico do conteúdo. Aí a gente tem ali a intersecção do rosa com o amarelo, que é o TCK, é o rosa com o azul, que dá o roxo ali, que é o saber tecnológico de conteúdo, que é como a tecnologia pode representar ou construir um conteúdo. Por exemplo, a gente usar uma simulação online para demonstrar a separação de misturas. A gente tem o TPK, que é ali do outro lado, que eu tinha falado, que é a intersecção entre o amarelo e o rosa, que é o saber tecnológico pedagógico, que sugere para a gente como que a gente usa a tecnologia com métodos pedagógicos. Por exemplo, criar um Kahoot, ou criar um jogo, ou criar um podcast, ou criar uma animação para um determinado conteúdo.
para um determinado metodologia de aula, né? Então, uma aula expositiva ou para uma aula participativa, tá? E aí a gente chega na nossa cereja do bolo, que é o principalzinho ali no meio, quando a gente tem toda a intersecção, que é o TPEC, que é a integração total entre conhecimento de conteúdo, pedagogia e tecnologia. Então, quando a gente tem um conhecimento tecnológico, pedagógico, de conteúdo, né? Então, quando a gente junta todos esses conhecimentos. Um exemplo dele é como a gente, por exemplo, se a gente for criar uma sequência didática, um plano de aula, ou uma sequência de atividades que integre todos eles. Então, voltando lá a falar, né, sobre, por exemplo, uma sequência didática sobre propriedades da matéria. Então, eu vou, dentro da minha proposta, eu vou separar vídeos, experimentos, usar o Canva, usar produtor de podcast, produtor de vídeo, produtor de jogos, para poder inserir tudo isso na minha sequência, na minha aula. Então, resumidamente, o modelo do TPEC, que é um modelo de formação, então, que sugere que o professor, além de saber a parte de como ensinar, o conteúdo que ele vai ensinar, ele tem que saber também, tem que ter o saber tecnológico para saber quais ferramentas ele pode inserir e melhorar esse como ensinar e facilitar o aprendizado. Então, feito essa fala inicial de introdução, o que significa essa temática da semana, tem lá um texto para a gente fazer uma leitura, que é um artigo que fala o título do artigo, né, que é TPEC, Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo, uma revisão teórica. Então, eu escolhi esse artigo para a gente fazer a leitura, né, durante a semana, porque ele faz uma revisão sobre isso, ele dá uma aprofundada aí nos conceitos do Schumann e também nas intersecções, né, de todos os saberes. E aí, enquanto a gente lê, eu sugeri 3 questões para a gente refletir. Como a gente compreende a relação entre o TPEC, que é esse conhecimento pedagógico e tecnológico do conteúdo, e o planejamento das nossas aulas com a tecnologia? A gente consegue integrar? Ou a tecnologia está lá só distante da nossa prática pedagógica, distante do nosso conhecimento pedagógico? O artigo, né, quando a gente estiver fazendo leitura, ele menciona que as tecnologias digitais da informação e comunicação surgem como mediadoras, gerando possibilidades metodológicas. Então, ela permite para a gente que a gente trabalhe com metodologias diferentes. A gente já percebeu isso? A gente já vivenciou isso na nossa prática docente? Durante as nossas aulas, a gente faz o uso dessa tecnologia? E como estudante, a gente vivenciou isso ou já faz muito tempo ou era constante nas nossas aulas? Será que esse modelo, só da gente refletir em integrar a tecnologia com o nosso conhecimento pedagógico, conhecimento de conteúdo, é suficiente para a gente lidar com os desafios da sala de aula? Por quê? Então, essas questões só para refletir enquanto a gente faz a leitura do texto. Ao término desse nosso encontro, né? Então, vai estar lá disponível a aba da primeira avaliação, que é um texto reflexivo sobre esse primeiro momento de tecnologias digitais, né? Informação, comunicação, interação, que a gente já fez. Só para a gente refletir um pouquinho isso, para daí, na semana que vem, que é o nosso encontro presencial, a gente vai discutir um pouquinho sobre a BNCC e computação, e aí a gente inicia metodologias ativas. Então, boa semana para vocês, bons estudos. Qualquer coisa estou à disposição, podem me enviar mensagem via Moodle, ou via Ambiente, ou mesmo de qualquer maneira aí que vocês consigam me encontrar. Então, tá aqui as referências, né? Tanto o texto original, que fala do TPEC, Mishra e Killer, e o Schumann, lá em de 86. Tchau, gente!